Oi pessoal, tudo bem? Eu já gravei aqui para o canal uma série em que eu te mostrei o que era necessário para tirar nota máxima em cada uma das competências do Enem. Agora, estou fazendo uma série nova em que eu te mostro na prática como a gente pode ver essa nota máxima. Eu escolhi então um texto 1000 do Enem 2020 para a gente analisar juntos. Cada vídeo analisando uma competência. A gente já viu um pouquinho desse texto lá na competência 1, falando um pouquinho, algumas dicas de norma padrão, e agora a gente vai analisar esse texto na competência que deve ser a mais importante das que são utilizadas para corrigir o nosso texto, que é a competência 2. Só para a gente lembrar, a competência 2 ela vai avaliar o quanto o teu texto se adequou ao gênero, ao tema e também vai avaliar ali o teu repertório, se ele é pertinente, se ele é produtivo ou não. Lembrando que para o teu texto ser considerado um texto adequado ao gênero dissertativo argumentativo, ele precisa só ter introdução, desenvolvimento e conclusão completas. Então, esse nosso texto 1000, se a gente já vê ele assim, de longe, vê que ele tem os 4 parágrafos, né, com a introdução, com os 2 desenvolvimentos, com a conclusão, tudo completinho, ali a gente já viu que ele é adequado ao gênero. A gente nem precisa fazer grandes análises para ver isso. Então, vamos focar na adequação ao tema e ao repertório. O tema do Enem de 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aqui a gente teve uma grande pegadinha, a gente pode dizer assim, no tema que fez com que algumas das pessoas acabassem não abordando esse tema de maneira completa, que era o estigma. E é aí que a gente vai partir a nossa análise. A gente vai ver que em vários momentos do texto, a autora ela acaba colocando ali esse termo estigma, preconceito, elementos que lembrem esse tema. E que ela também traz, né, a relação com as doenças mentais e a sociedade brasileira. Ela já começa lá na introdução. Ela começa com um contexto, né? E a gente já vai falar um pouquinho dele. Nícia da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, olha a sociedade brasileira aqui. Lembrando que mencionar o tema, você não precisa mencionar com as mesmas palavras. Quando ela fala num contexto nacional, ela está falando de sociedade brasileira. Indivíduos com patologias mentais. Olha lá, ela está falando indivíduos com doenças mentais. Então, ela está trazendo esse outro núcleo aqui do tema quando ela traz essa menção. Ainda sofre com diversos estigmas criados. Estigmas era o núcleo que faltava aqui ela abordar. Então, já na introdução, ela abordou os 3. Vejam, ela tratou de doenças mentais, né, das pessoas com doenças mentais, da sociedade brasileira e dos estigmas. Aqui, então, vejam, ela já deu conta do tema. Ela já não vai ter o que a gente chama de tangenciamento e muito menos fuga. Ela já deu conta do tema. Aqui na introdução ainda, vamos dar uma olhadinha que ela começa, né, com esse Nícia da Silveira. Vejam que já na introdução, ela já trouxe um repertório. Esse repertório, a gente pode considerar que ele é legitimado, porque ela tá trazendo aí um conhecimento de uma psiquiatra, né? Uma psiquiatra brasileira, enfim, ela está trazendo esse conhecimento, ele é legitimado, então, ele é pertinente ao tema, né? Por quê? Porque se é uma psiquiatra, tem relação com as doenças mentais e ele é produtivo. Por quê? Porque ela vai utilizar esse repertório em favor da argumentação. Vamos lá para o primeiro desenvolvimento, porque a gente vai ver que ali também tem mais elementos de repertório. Veja que ela começa assim, ó. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos. Ó, preconceitos, estigmas. Veja como ela traz isso o tempo todo. Contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir tratamento adequado. Vejam, ela já trouxe a psiquiatra, agora ela traz o pintor, ela traz diferentes menções a diferentes personalidades para trazer aí essa discussão, para trazer esse repertório que é legitimado por ser esse repertório externo aqui, que é pertinente porque nos 2 casos ela falava, né, de algo relacionado às doenças mentais e que é produtivo. Por quê? Porque ela tá me mostrando o porquê
dela utilizar esse repertório. Então ela não tá falando assim, o Van Gogh tinha problemas mentais. Não, porque ela estava falando do preconceito. Então ela fala, eu tô questionando o preconceito. Eu trago o Van Gogh para cá para dizer o quê? Ele sofria preconceito, ou seja, ela utiliza esse repertório em favor da sua argumentação. Isso é o que a gente vai chamar de repertório produtivo, porque ele é bem utilizado. Lá no segundo desenvolvimento, ela traz um novo repertório. Ademais, a carência da representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra essas pessoas. Veja que o preconceito está aqui de novo, essa coisa do estigma, sempre muito marcado para ter essa adequação ao tema. Com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra a dificuldade de conviver com transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca representatividade. Veja, ela não só está me falando sobre a série. O objetivo desse parágrafo é falar da falta de representatividade. Então, quando ela traz aqui, olha, essa série, ela trouxe representatividade. Contudo, nem sempre isso acontece, né? A representatividade ainda está em falta. Então, vejam, ela trouxe essa série de maneira produtiva, porque ela tá querendo me demonstrar que falta representatividade. E ela me mostra, ela comenta esse repertório a ponto de trazer ali essa discussão pra gente da falta de representatividade. Além disso, quero marcar para vocês também aquilo que eu sempre falo aqui. Não tenham preconceito com o que vocês sabem, não tenham preconceito com os repertórios de vocês. A gente tá aqui vendo um texto 1000 que usou como repertório uma série de TV. Então não existe problema nenhum utilizar séries de TV, filmes, músicas, elementos culturais que vocês consomem, filmes que vocês consomem, séries que vocês consomem, podem aparecer sim no texto de vocês do Enem. Muito rapidamente aqui a gente viu então um pouco sobre essa adequação ao tema e a adequação do repertório, né? Que foram repertórios legitimados, pertinentes e produtivos. Ela acabou utilizando 3 repertórios, um em cada um dos parágrafos. Isso é um texto extremamente seguro. Se você fizer um repertório no decorrer do texto, você já consegue tirar nota máxima. Mas, obviamente, né, às vezes eu acho que o meu repertório deu certo e nem sempre deu. Então, eu sugiro para vocês que mesmo que um seja suficiente, tenta colocar pelo menos 2. Se conseguir 3, como a autora desse texto fez, melhor ainda, você tem um texto super seguro e pode ir para casa depois da prova bastante tranquilo. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais a competência 2. Se você ainda não viu o vídeo da competência 1, dá uma olhadinha lá e também não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque a gente ainda vai ter uma análise das outras 3 competências que faltam para a gente ver esse texto analisado em todos os critérios de avaliação do seu texto do Enem. Eu te espero na próxima aula.